Olá, se você clicou aqui é porque você está curioso para saber tudo que aconteceu quando eu vivia nesse contexto de igreja. E talvez você esteja passando pela mesma coisa. Eu realmente espero poder te ajudar. Vamos lá. Eu estava falando no finalzinho do primeiro vídeo, estava falando sobre o dízimo, né? Então, recapitulando aqui. Você acha que toda igreja tem essa questão com o dízimo, todas as igrejas? Eu não posso falar por todas as igrejas, mas eu acho que uma grande maioria. Hoje em dia, eu não tenho verdades absolutas, porque um dia eu acreditei muito nessa Bíblia, em tantas coisas que estavam lá, para depois perceber que não era bem aquilo. Então, hoje eu não tenho verdades absolutas. Eu acredito em algumas coisas, e justamente por eu já ter acreditado tanto em coisas que depois eu vi que não eram aquilo, eu não tenho hoje uma verdade absoluta. Eu acredito no que me faz bem hoje. Hoje as minhas verdades, elas estão servindo para mim para o dia de hoje. Eu não sei se elas vão continuar servindo amanhã. Então, eu não tenho verdades absolutas. Voltando na história do dízimo, em algum momento no primeiro vídeo eu citava a quantidade de situações que a igreja promove, cultos, encontros, aonde é extraído o dízimo, né? Tudo é dinheiro. Em algum momento você começa a perceber que tudo é dinheiro. Então, só pensa comigo um pouquinho aqui. Nós somos imperfeitos, certo? Aí você pensa, imagina que no seu bairro abriu uma igreja ali, uma igreja pequenininha, e tem um pastor ali, e ele vai ali fazer a pregação dele, e aí começa a entrar dinheiro, começa a entrar dinheiro, começa a entrar muito dinheiro, e começa a entrar muito dinheiro. Eu gostaria muito de acreditar que eu seria uma pessoa que eu não me corromperia, mesmo vendo tanto dinheiro assim. Mas dizem que todos nós temos um preço, né? Eu espero nunca ser colocada numa situação onde eu perceba que eu tenho um preço. É muito fácil falar que você é honesto quando você não está perto de muito dinheiro, né? E se você olhar ao redor na sociedade, você vai ver que muitas pessoas se corrompem quando elas chegam perto do dinheiro. Então isso não é coincidência, certo? De novo, eu quero acreditar que não, mas eu só saberia o dia que acontecesse. Tenta você se imaginar. Então, pensa. Você tá ali, vamos dizer que você tá pregando ali para aquela comunidade, e começa a entrar muito dinheiro, e começa a entrar muito dinheiro, e começa a entrar dinheiro pra caramba. É complicado, né? Então, eu penso que é complicado. Eu penso que é muito complicado. E aí eu vou voltar para contar mais algumas histórias que eu passei nessa igreja, até o momento aonde eu falei chega, e aonde muita coisa começou a acontecer na minha vida, e uma dessas razões pelas quais eu coloquei o nome do canal, Desvendando-se, porque mal sabia eu, mas eu estava num processo de autoconhecimento. Na altura eu não sabia, né? Na altura eu estava buscando o tal Deus, né? Jesus, enfim. Aconteceram outras coisas. Eu tinha muitas amigas que se sentiam culpadas também, se sentiam. Era tanta coisa fora do lugar naquela igreja, era tanta coisa fora do lugar que nem que eu não quisesse. E eu comecei a ficar muito conflitada. Eu comecei a falar com essa minha amiga. Essa minha amiga me ajudava da melhor forma que ela podia me ajudar, certo? E teve uma situação que aconteceu com ela, que ali também eu falei, cara, isso, olha aí, ó. Eu tô falando, não é coisa da minha cabeça. Foi o seguinte, ela queria se mudar. Se mudar dali da onde ela morava. Dentro dessa igreja, ela e o esposo dela, eles eram pilares dessa igreja que eu frequentava. Pilares. Eles eram pessoas extremamente importantes, que serviam ali aquela igreja de uma forma muito, como é que eu posso dizer? De uma forma muito grande, né? Eles eram pessoas que estavam ali para tudo,
enfim, moravam próximos à igreja, enfim. Eu me lembro que essa amiga, ela quis se mudar, e eu me lembro até que ela queria se mudar para um lugar aqui perto de onde eu morava. Lembrando que eu morava a 45 minutos dirigindo, de distância dessa igreja. E aí ela me disse que foi falar com o pastor, e o pastor, não lembro as palavras que ela usou, não sei se ela falou que ele não havia liberado, alguma coisa dessa natureza. E aí eu pensei, claro que não vai liberar, né? São os pilares da igreja, pessoas muito. Ela era, não posso falar o que ela era porque eu não quero expô-la, mas enfim, eram pessoas importantes, tá? Quando eu digo importantes, é, exerciam muitas funções ali na igreja, faziam parte de muitas coisas ali na igreja. Então, muitas dessas coisas foram acontecendo. Eu me lembro, né? E você vai lembrar disso melhor quando você sai desse processo. Muita gente tentou falar alguma coisa ou outra comigo. Eu não falei essa parte, né? Detalhe, eu estava bitolada, eu não tinha percebido. Por quê? A pessoa, quando ela tá bitolada, ela realmente não percebe. Ela realmente não percebe. Sabe a história do corno, que é o último a saber, sempre o último a saber? O bitolado também, ele é sempre o último a saber. Por quê? Porque ele tá bitolado. Não adianta você falar. Depois que passa, que você vai ligando os pontinhos, eu lembro de cada uma das pessoas que tentou me dar um toque diferente em relação ao que estava acontecendo lá. E olha, para você que de repente está assistindo e pensando, ah, não, só trouxa cai nessa história. Não é assim, não. Tudo que você precisa para ser pego numa situação como essa é estar vulnerável, passando por um momento de sofrimento, ou nesse momento de estar tentando se conhecer. Porque o que acontece? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente pensa em igreja, meio que inevitavelmente, né? Qual que é a minha referência de espiritualidade? A igreja, vou na igreja. Então a pessoa, né? E aí que tá, uma vez que você tá lá dentro, seja porque você tá vulnerável, porque você tá passando por alguma coisa, ou porque você tá nessa busca de tentar se conhecer, saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai estar se expondo a esse tipo de situação. E, de novo, não estou generalizando porque não posso generalizar. Mas eu acho que essa coisa de dinheiro nas igrejas está ficando um negócio bem descarado, né? Acho que não está dando nem para passar um pano mais. Eu muito conflitada, bitolada, sem perceber, porque a gente não percebe, mas estava cheio de questionamentos. E aí, o que aconteceu? Fui de férias encontrar minha família. Os meus familiares, né? Família e familiares. E eu comecei a ver coisas. Eu tava num churrasco específico com os meus familiares. E vamos lembrar, quando você tá na igreja, você anda na linha, vamos por assim dizer, né? Você deixa de fazer muitas coisas que você fazia quando você não estava na igreja. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de xingar porque eu não vejo maldade no xingamento. Para mim, a sujeira do palavrão, ela não tá na boca de quem fala, ela tá no ouvido de quem ouve. É uma forma de você extravasar. Eu realmente não vejo problema nenhum. Eu parei de falar palavrão, eu entrei naquela coisa toda, naquela santidade toda, e aí, quando eu tive essas férias, que eu estava com os meus parentes, né, eu estava no churrasco, e aí, sabe aquele momento viajandão que você tem? Eu estava viajando assim, olhando para as pessoas, aí um estava bebendo, falando um monte de, enfim, a groselha, o outro tava fumando, o outro tava caindo de bêbado, e eu tive sabe, uma epifania ali naquele momento. Eu peraí. Falei, não é possível que Deus ame mais a mim do que todas essas pessoas que estão aqui. Por quê? Porque é isso que as igrejas fazem você acreditar, que você é especial, que você está ali andando na linha, que você está abrindo mão das suas vontades em nome de Jesus, em nome de Deus, para honra e glória de Deus, e aquela coisa toda. Cara, é inevitável. Em algum momento você se sente especial. É o efeito. Se você é o escolhido, coisas assim, sabe?
E naquele momento eu tive essa eureka, eu falei, cara, não é possível que Deus ame mais a mim, que estava andando toda certinha, do que essas pessoas que estão aqui, fumando, bebendo, falando groselha. E aí, foi ali onde eu tive essa virada de chave. Ali foi o meu momento, sabe? Voltei dessas férias completamente conflitada, todas as coisas que já vinham acontecendo com o tempo, que já estavam me deixando inquieta, que já estavam me deixando insatisfeita, que, sabe? Essas férias, pra mim, foi assim, chega, alguma coisa, a chave virou e alguma coisa tinha que acontecer. Voltei dessas férias com outra cabeça, cheia de dúvidas. Tentei marcar uma reunião com o pastor. Quem não conhece o sistema das igrejas evangélicas, ele é seu pastor, né? Então, todas as questões que você tem, você vai levar para ele. Então, eu tentei marcar uma reunião com esse pastor, porque eu estava muito confusa. Mas ele não tinha horário. Tava muito ocupado, não tinha horário e tudo mais. E eu falei, tá, o tempo passou e eu não tive aquele atendimento. Aí o que aconteceu? Como eu já estava por aqui, eu comecei a faltar os cultos. Eu só ia na igreja no domingo quando eu tinha aula para dar, porque eu havia assumido essa responsabilidade de ser professora do Ministério Infantil. Então, eu só ia quando eu preparava minha aula e tudo, mas eu só ia na igreja quando eu tinha que dar minha aula. Ou seja, de 4 domingos, vamos colocar assim, eu tava lá um só. Faltava 3 e ia um, que era no dia da minha aula, que era a minha responsabilidade. O que aconteceu? Rapidinho eu fui chamada. Rapidinho o pastor teve um espaço na agenda dele. Por quê? Porque tava faltando dízimo de 3 domingos, né? Eu tava dando dízimo, eu tava indo lá 4 domingos, dando 4 dízimos, e de repente eu passo a dar só um, aí rapidamente é encontrado um espaço na agenda do pastor. E aí, mal sabia eu que estava por vir, jamais imaginei o que estaria por vir. Esse vídeo já tá ficando muito longo. Se você quiser ouvir a continuação dessa história, clica no próximo vídeo, dá um like, espalhe esse vídeo para as pessoas que você acha que podem estar conflitadas nesse exato momento. Manda para aquele seu amigo que você sabe que está conflitado, manda para aquele seu amigo que você acha que está bitolado, mas não acredita que está bitolado, porque ele sempre será o último a saber. Compartilha isso, vamos ajudar pessoas que estejam passando por isso, respirarem melhor, sentir que elas não estão sozinhas. E é isso. A gente continua essa história no próximo vídeo.